Sou Michele Garcia, sou especialista em planejamento de carreira legal. Passei na OAB, e agora? Como que eu vou me destacar em um mercado tão competitivo? E meu desempenho, será que vai ser bom? E mesmo eu não tendo experiência, como que eu vou dar conta de tudo? Captar cliente, cuidar de processo, ainda arrumar tempo para me aperfeiçoar? E se eu tiver que enfrentar uma audiência complicada, será que eu vou conseguir manter o controle? Será que eu não vou ficar nervoso? Essas e outras dúvidas são comuns aparecer nesse momento, principalmente porque a gente tem muitas decisões a tomar no início da carreira. Hoje eu te convido a conhecer os 3 pilares fundamentais para você fazer um bom planejamento e seguir uma carreira com sucesso. Mas antes disso, eu quero te convidar, se você ainda não baixou, tem um arquivo lá na parte de material gratuito do Legale, baixa lá para a gente construir juntos nessa aula o seu planejamento. Então vamos lá, agora que você já tem aí o seu documento para ir preenchendo, a gente vai lá no final da aula ter juntos já quais são os primeiros pontos para você começar a entrar em campo mesmo aí, construir a sua carreira. O primeiro ponto que a gente precisa observar é a nossa meta. O que precisa ter nessa meta? Ela precisa ser clara e objetiva. E antes de eu pensar o que eu vou colocar nessa meta, eu preciso pensar como eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar em escritório de terceiros, desenvolver mais a minha competência, ganhar experiência. Eu quero trabalhar direto por conta própria, mas será que eu tenho um perfil de empreendedor? Será que eu vou dar conta das outras áreas do escritório, de administrativo, de financeiro? Ou então minha opção é trabalhar em empresa, trabalhar em departamento jurídico, ou concurso público, mas qual é o tempo que eu vou me dedicar? Vou ter tempo integral ou parcial para preparação? Qual a renda que eu quero obter? Esses são alguns pontos que você precisa refletir antes de você definir a sua meta. E se você ainda está em dúvida, se você ainda tem muitas escolhas a ser feitas, você não sabe qual você vai apontar, coloca no papel as 2 ou 3 opções que você tem, que mais te chamam a atenção, quais os pontos favoráveis e quais os pontos desfavoráveis de cada uma delas. E aí você faz uma análise. Mas ainda que esteja em dúvida, você escolhe uma, porque para você poder começar, que isso vai te clareando o que você vai fazer ou para onde você vai direcionar a sua carreira, e depois você também pode ir mudando isso no decorrer do desenvolvimento aí da sua profissão. Não se preocupa agora com como você vai fazer, mas simplesmente o que você vai fazer. E o segundo ponto que você precisa dentro ainda desse primeiro ponto aqui de meta é que ela seja específica. Você precisa definir um prazo. Ele vai ser curto, médio ou longo prazo. Não existe certo ou errado aqui, é no seu tempo, na sua condição. Então, você quer abrir um escritório, você que tem um prazo aí de 6 meses para esse escritório estar estabelecido, essa é a sua meta. Coloca isso, coloca aí no seu roteiro e não se preocupa nesse momento com os seus recursos, mas o que você quer atingir. E agora que você já tem a sua meta clara, objetiva e específica, eu te convido para um exercício de simulação. Sim, o nosso cérebro ele é um ótimo computador, ele consegue fazer todas as simulações possíveis. Você vai pegar a sua meta e você vai se transportar para o dia que você colocou em alcançá-la. Então, você, por exemplo, colocou que quer abrir um escritório, a gente vai, então, agora estar no dia que você marcou aí na sua meta. É daqui 6 meses? Então, você vai pensar, estou no dia tal e vou imaginar como é o meu escritório, com quem eu estou, que pessoas estão ali, o que tem nesse ambiente, o que eu ouço? Tem pessoas falando comigo, eu estou sozinho, o que passa na minha mente, que pensamentos eu tenho, como que eu me sinto tendo alcançado essa meta? São respostas que você vai construindo a sua imagem. Tire alguns minutos para fazer isso e quando você estiver com essa imagem bem viva na sua frente, tira uma foto e depois você volta para cá. Você pode colocar esses detalhes aí no seu planejamento ou então depois procurar uma imagem que se assemelha a essa que você pensou agora. Por que a gente faz isso? Porque isso é uma visualização do momento guiada que te dá clareza para o seu cérebro do que você quer alcançar. E isso é importante no próximo ponto que a gente vai entrar agora, que você vai ver o quanto você está comprometido de 0 a 10 com essa meta. O que te motiva para alcançar? Por que ela é importante? Ela é importante somente pelo ganho financeiro? Mas o dinheiro ele vai te proporcionar algumas coisas. Então,
o que ele vai te proporcionar? Ele vai te proporcionar status? Ou ele vai te proporcionar uma condição tranquila para sua família? Então, procure as condições secundárias que vêm por trás do primeiro pensamento que veio aí. E enquanto você está fazendo esse exercício, pode parecer vir na sua mente assim, mas você não é capaz de alcançar isso. Você nunca vai alcançar essa meta. Ela é muito longe da sua realidade. E esses pensamentos surgem porque você está tendo uma guerra agora entre o teu sábio e o crítico. São dois personagens que a gente tem na nossa mente, que trabalham aí nos dois hemisférios do nosso cérebro, e eles fazem com que esses pensamentos comecem a surgir como se fossem nossos. E quando isso acontecer, a gente está num ponto que é o que a gente vai ver aqui no slide, que é o de inteligência emocional. Então, os dois pontos que eu coloquei aí foi o de motivação e resistência, e o grau de comprometimento. E a gente pode voltar para cá, que eu vou dar uma dica para vocês de como superar esses pensamentos limitantes que aparecem, que às vezes nos deixam travados, nos impedem até de colocar em ação. Como eu falei, esses pensamentos não são seus, eles são sutis e parecem serem seus. Então, quando você pensar, eu não sou capaz, tenta mudar essa frase de pessoa e coloque, o meu crítico diz que eu não sou capaz. Uma questão bem pequena, e às vezes tem muitas pessoas que são céticas em fazer isso, acham que é até bobeira, mas faça. Faça esse exercício toda vez que vierem pensamentos limitantes para você, e você vai ver que o peso deles diminui e você começa a se desbloquear e começa a conseguir continuar na motivação, aumenta a sua motivação para continuar nessa meta. Por que é importante a gente trabalhar a inteligência emocional? Porque a gente tem dois pontos. Apenas a competência técnica, muitas vezes ela é travada e não é pelo nosso potencial, pelo nosso conhecimento. Ele fica travado pelo nosso emocional. E ao trabalhar essa área de inteligência emocional, de competência emocional, a gente vai desenvolver melhor empatia com os clientes, a gente vai melhorar a nossa comunicação, a gente vai ter um ciclo de relacionamento maior e melhor, a gente vai saber lidar com situações de conflito de maneira mais assertiva, se posicionar melhor. Isso vai trazer um ganho também para a nossa competência técnica, porque a gente vai ter um maior equilíbrio e vai conseguir fluir melhor nas nossas competências, no nosso potencial, no nosso conhecimento. Isso é um ponto que os profissionais não se atentam, e os profissionais que dão atenção a esse ponto conseguem um diferencial competitivo de mercado. E aí a gente pode entrar então no nosso terceiro e último ponto aqui, que é criar o nosso plano de ação. Nesse plano a gente tem a nossa meta, que a gente já colocou lá em cima, que era clara, objetiva, a gente tinha um prazo para concluir, mas ela ainda é macro. Como que eu trabalho essa meta de maneira que eu consiga dar conta de tudo que ela precisa? Ela é feita por partes, a gente pode dividir ela em partes menores. Por exemplo, eu vou abrir meu escritório, o que eu preciso para abrir meu escritório? Preciso procurar um local, eu preciso cuidar da parte burocrática, da parte jurídica de abertura de empresa, preciso selecionar pessoas para trabalhar comigo. Cada uma dessas são objetivos menores, e cada objetivo deles vai me gerar ações. Que ações que eu preciso tomar para abrir um escritório? Procurar local, eu preciso falar com uma imobiliária, eu preciso ligar para procurar eu mesma esses espaços, eu preciso decidir se eu vou fazer isso, alugar um espaço para mim, ou eu vou fazer de maneira em escritório compartilhado. Isso tudo são ações menores que, à medida que a gente vai tomando decisões para eles, a gente vai construindo, eliminando cada etapa e assim chegando na construção da nossa meta. E a cada etapa que você vai, as ações que você vai tomando, você vai avaliando, reavaliando, você vai endireitando, mas o importante é que você tenha uma diretriz a seguir. E se você me acompanhou até aqui e foi preenchendo aí o seu formulário, você conseguiu montar o esqueleto aí do seu planejamento, você já tem pelo menos um passo inicial, e você coloca agora 3 ações que você vai dar essa semana, que vai te tirar da estaca zero. É o primeiro passo que você vai dar. 60% dos nossos resultados vem das nossas ações. Se você executar essas 3 ações que você colocou no seu planejamento, você não vai mais estar na estaca zero e você já vai estar a um passo à frente na construção da sua carreira. Se você quer aprofundar, se você quer detalhar, conhecer melhor o seu perfil
profissional, você quer ter mais empatia, mais segurança, melhorar sua comunicação, isso vai fazer com que você tenha mais facilidade na captação de clientes, até na indicação de clientes, desenvolvendo a sua competência emocional, criando um plano de ação mais aprofundado, mais estruturado. Eu te convido a participar então do programa completo de planejamento de carreira, que em breve vai estar aí disponível para vocês. E se você acha que esse não é o momento, eu te agradeço a sua participação, sua atenção até aqui, e a gente se vê logo mais aí em uma outra oportunidade.